Alô, estrelas da minha vida, e sejam muito, muito bem-vindas a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Esse podcast que te convida a não colocar limites nos teus sonhos. Eu sou a host desse podcast, Edilane Cardoso, e eu venho aqui hoje para te trazer uma conversa muito importante. Pode ser uma conversa que vai te deixar um pouco desconfortável, pode ser uma conversa que tu não vais gostar tanto, mas como tu sabes, eu não estou cá simplesmente para passar a mão na cabeça, para te dar colo. Às vezes é necessário uma chibatadazinha. Mas assim, fica comigo aqui, que esse podcast vai fazer muito, mas muito sentido para ti. Uma das coisas que as pessoas têm trazido muito para mim é o facto de elas terem ideias, terem projetos e elas simplesmente não conseguirem tirar esses projetos e essas ideias do papel. E o que acontece? Eu, como trabalho, tanto com mentoria individual, tanto com projetos individuais, que é um serviço onde eu sento contigo, eu ajudo-te a tirar o teu curso, a tua mentoria. O projeto que tu tiveres na tua mente e não conseguires tirar, eu te ajudo a estruturar esse projeto para que ele seja criado, implementado e saído de facto do papel, sair do papel, ir para fora, ir para o mundo, ser testado e ajudar a transformar pessoas. Se tu tens esse medo de colocar os teus projetos no mundo, ou se tu és aquela pessoa que estás sempre a sentir que tu estás a guardar informação, que tu não estás a compartilhar tudo o que tu sabes com as pessoas, tanto por meio do teu conteúdo gratuito, quanto pela criação de algum produto, algum serviço, que esse conhecimento vá beneficiar e vá ajudar outras pessoas, tanto no seu crescimento pessoal, quanto no seu crescimento profissional, e tu sentes que tu estás a reter muito as coisas para ti porque tu queres meio que caber numa caixinha ou numa expectativa de uma certa pessoa, não queres parecer uma pessoa que sabe muito, não queres dar a entender que tu tens esse conhecimento e tu sentes que tu estás a te diminuir, muito provavelmente tu tens medo do teu potencial. Então, eu quero que tu consigas entender e ganhar essa consciência que muitas vezes não é consciente, mas tu podes ter medo do teu potencial. Então a pergunta que eu quero te fazer é: será que tu tens medo do teu potencial? Será que tu tens medo do potencial que o teu conhecimento tem de transformar outras vidas de outras pessoas? E muitas vezes, quando tu tens esse medo do que aquilo que tu sabes pode se transformar no que tu podes te transformar, e tu estás a tentar guardar para ti, estás a tentar esconder, nossa, assim, eu não sei tanto assim, sabe? Vir com esse sentimento de, não me coloquem num pedestal que eu não estou, ou tu podes estar a querer diminuir realmente a potência que tu és. E podes estar a fazer isso para tentar caber numa expectativa de alguém, para tentar caber numa caixinha que não é tua. E muitas pessoas, quando fazem isso, quando têm esse comportamento de eu não vou falar isso, porque se eu falar isso, as pessoas vão olhar para mim e pensar que eu sou meio arrogante, que eu sou meio snob, que eu estou a dar de quem sabe demais. E, gente, existe uma grande diferença entre tu seres arrogante, tu seres prepotente, tu vires com um assunto que tu nem sequer tens tanto conhecimento, de tu achares que sabes demais, e tu realmente contribuires com o teu conhecimento para transformar a vida de outras pessoas. E isso, tu podes fazer isso de uma forma extremamente tranquila, ou podes fazer isso de uma forma assoberbada. Isso vai ter, nem sei se essa palavra existe, isso vai ter muito a relação com a tua personalidade, com questão de caráter mesmo, sabes? Não tem nada a ver com o teu conhecimento, com aquilo que tu queres passar para as pessoas. E muitas pessoas, elas tentam guardar o conhecimento, elas tentam não demonstrar que elas sabem tudo que de facto sabem, porque elas têm medo de ser vistas, de ser ouvidas. E esse medo é algo que realmente tu tens que olhar para ele e entender, por que eu tenho esse medo? Por que eu estou a colocar-me nessa caixa? Por que eu tenho tanto medo de partilhar para as pessoas aquilo que eu sei, se eu sou uma pessoa que, eu estudo sobre esse assunto?
Eu tenho conhecimento sobre esse assunto. Eu trabalho com esse assunto. Então, por que eu não vou partilhar esse conhecimento? Tu podes partilhar esse conhecimento por meio do conteúdo gratuito, ou tu podes partilhar esse conhecimento por meio de um serviço, de um programa que tu possas ter. Qual é o problema? Ah, mas as pessoas vão me criticar. Aqui não é sobre as pessoas te criticarem. É sobre o quanto tu realmente acreditas no teu potencial e na forma como tu te vês. Porque muitas pessoas, elas têm tanto medo das consequências que o sucesso que elas podem eventualmente ter vai trazer com elas, porque sim, todo sucesso vai ter as suas consequências, sejam elas boas, sejam elas más, e muitas vezes tem sim as consequências boas e as consequências más, e tu tens que ter a capacidade, o preparo mental e emocional para lidar com essas consequências. E muitas pessoas têm medo e acabam por engavetar sonhos, projetos, ideias, por simplesmente acharem que não vão saber lidar com aquilo. Por simplesmente não quererem ser vistas como pessoas que ela acha que ela sabe demais. Putz. Se a outra pessoa não está a fazer nada com o conhecimento que ela tem, isso não é um problema teu. Se a outra pessoa não está a fazer nada para adquirir um conhecimento que vá ajudá-la e vá ajudar outras pessoas, o problema não é teu. Agora, tu tentares te encolher para caberes num lugar que não é teu, porque tu não queres que as pessoas te vejam ou que as pessoas achem que tu estás a querer aparecer, tu estás a querer demonstrar que tu sabes demais. E muitas vezes, o mais engraçado disso é que muitas dessas pessoas são pessoas que são muito próximas a ti que vão dizer isso. E tu tens medo dessas pessoas. Tu tens medo de demonstrar o teu potencial por causa dessas pessoas. A primeira coisa que tu precisas fazer é entender, de facto, se o teu medo é do teu potencial, das consequências que aquilo que tu sabes pode trazer, ou se o teu medo é das pessoas que estarem à volta, apontarem o dedo e dizerem, oh meu Deus, que ela acha que ela se acha a melhor, ou ela acha que ela é melhor, ou ela, putz, o que eles quiserem dizer. E eu vou te dizer uma coisa, pessoas que estão preocupadas com o seu crescimento pessoal e profissional e em ajudar a transformar a vida de outras pessoas com esse mesmo conhecimento, elas estão ocupadas demais a fazer isso para te criticar. Elas estão ocupadas demais a melhorar para olhar para ti e te criticar. Normalmente as pessoas que vão te criticar, as pessoas que vão olhar para ti e dizer que, nossa, ela está a achar que ela é melhor, ou que vão te fazer sentir essa vontade de encolher e caber dentro das expectativas delas, fazer com que tu acabes por deixar de lado, deixar de mostrar o quão inteligente tu és, o quão humana tu és, o quão simpática tu és, o quão, de facto, potencial tu tens para transformar a tua vida e a vida de outras pessoas, são pessoas que normalmente estão frustradas com a própria vida. São pessoas que não querem sequer olhar para a própria vida. Porque elas olham para a vida delas e assim, está caótica. Está caótica a situação. Então, assim, para eu não olhar para mim, para eu não ter que lidar com o desconforto de eu não estar a fazer nada, eu vou falar da fulana. E se a fulana deixa de fazer, deixa de mostrar o seu potencial por causa dessas pessoas que não estão a fazer nada, acredita, amanhã essas pessoas vão dizer, ai, a fulana não tem nada. A fulana... Gente, sério, a fulana não tem nada da vida. A fulana nem sabe o que ela quer da vida. Ah, porque a fulana, nossa, estudou tanto, mas olha aí, não fez nada com esse estudo. Então, assim, o que eu quero que tu entendas é, se o teu problema é as pessoas falarem de ti, as pessoas elas vão falar de ti.
elas vão falar de ti, quer tu faças, quer tu não faças. A questão aqui que eu quero que tu te perguntes todo santo dia é: que motivos eu vou dar para as pessoas falarem? Eu vou querer que elas falem que eu estou a fazer, ou vou querer que elas digam que eu não estou a fazer? Então, o que tu precisas de te preocupar de facto é em levar o teu conhecimento adiante. Fazer com que aquilo que tu sentaste para aprender e que tu aplicas, que tu ensinas às pessoas, que tu aplicas nas tuas clientes, de repente, sei lá, é uma técnica que tu desenvolveste, é uma habilidade que tu aprendeste, é algo que tu estudaste. Nossa, eu acho muito engraçado porque eu quando vejo uma mulher que tem muito potencial, que tem uma habilidade, que estudou sobre um determinado assunto, que tem uma expertise, que tem uma capacidade de fazer alguma coisa, eu consigo ver para além daquilo que essa mulher está a ver. Eu consigo enxergar a potência que aquilo podia ter se tornado. Eu consigo ver além do que aquela pessoa está a ver. E quando eu vejo isso, e eu vejo a pessoa a tentar encolher para caber na expectativa de uma fulana que disse alguma coisa, eu fico para morrer. Fico assim, vou esganar. Não sei se eu esgano fulano ou se eu esgano a pessoa por estar a ouvir a fulana. Mas alguém eu vou querer esganar. O que eu quero que vocês entendam é... Eu nem sei se eu podia dizer essa palavra, mas assim... Segue o baile. Segue o baile aqui. O que eu quero que tu entendas de facto é... Muitas vezes tu estás muito presa no que as pessoas vão pensar, no que as pessoas vão dizer, e tu não estás, de facto, a utilizar o que tu tens de potencial para ser transformado em potência. Porque eu, enfim, fiz uma sessão com uma mulher que ela tinha feito uma formação em estética, cosmetologista, acho que é assim que se diz, perdoe-me se eu tiver a falar a palavra errada, e que a especialidade dela era massagens, terapia, não é terapia, tratamento facial e terapia capilar. E ela já tinha trabalhado em clínicas, já sabia que o trabalho dela era bom, já havia clientes que assim perguntavam se ela não tinha clínica dela própria, coisas do gênero. E quando vem a pandemia, essa mulher fica sem esse trabalho, ela vai para casa e ela quer muito atender em casa e começar o negócio dela. E ela vê o potencial de começar a atender em casa, fazer, enfim, o seu rendimento, ter ali o seu faturamento e a partir desse faturamento abrir um espaço e ir aumentando a base e construindo negócio, e ela simplesmente não faz. Para quê? Por quê? A vida ela é muito curta. A vida ela é muito curta para tu estares a desperdiçar o teu potencial, para tu estares a desperdiçar um conhecimento que tu sentaste anos numa cadeira para aprender e não estás a passar adiante. Eu quando estava na faculdade, eu estava exatamente na mesma turma, exatamente no mesmo nível, mas eu dava explicação aos meus colegas. Eu era professora? Não. Mas os meus colegas não entendiam uma determinada matéria que eu entendia, dominava, o que me custava? Por que eu não iria sentar com essas pessoas, passar o meu conhecimento adiante se eu já tinha entendido aquela parte da matéria que eles ainda não entenderam, que o professor já tinha dado, né? O professor já tinha lecionado aquela parte? Por que motivo é que eu não iria ajudar a entender e ajudar com que eles passassem no exame? Faz sentido? Não, agora sério, faz sentido para ti deixar de partilhar o teu conhecimento com outras pessoas porque o que a fulana vai achar? Eu sou sincera, eu na altura estava tão quebrada que eu nem... Assim, eu acho que nunca me passou pela cabeça, sendo muito sincera, o que alguém iria achar de eu estar ali a dar a explicação. De verdade. Eu, nesse exato momento que eu estou a falar, eu não me lembro de um único momento que isso me passou pela cabeça. Eu pegava nos fins de semana, quando eu não estava a trabalhar, sim, porque eu trabalhava e estudava,
juntava uma turma, tá? Quem é que precisa de explicação? Quem é que quem é que quer explicação? Tá? Alugava uma sala dentro da própria faculdade. Alugava, não. Pedia. Eu não sei como é que eu vou dizer, porque a escola ela não alugava as salas. Tu pedias uma sala e, consoante a disponibilidade da escola, eles atribuíam-te uma sala que é para estudares, basicamente. E eu metia lá uma quantidade de pessoas. Tá, qual é a vossa dúvida? A dúvida no exercício tal, na matéria tal, que tal? Bora. Pegava ali o manual, os livros, os exercícios e bora, tá? Explicava direitinho e tal, dúvidas, tal, não sei o quê. Gente, e muitas pessoas conseguiram entender e passar a exames com essa minha explicação. Eu era professora, eu era docente da faculdade. Óbvio que não. Eu era a colega que sentava ao lado delas. Então, muitas vezes, tu estás a desperdiçar o teu potencial, o teu conhecimento para transformar a vida do... Voltando. Podes perguntar, Edu, mas tu cobravas para isso? Claro que eu cobrava. Claro que eu cobrava. Se eu não tinha dinheiro para comer no final do mês, por que eu não ia cobrar? Era o meu conhecimento. Elas precisavam do meu conhecimento e eu precisava de uma contrapartida da parte delas. Então, sim, eu cobrava. Qual é o teu problema? Esse medo que tu tens do que aquilo que tu sabes pode se transformar, pode estar a paralisar-te de uma forma que tu não estás a conseguir ter a dimensão do que tu estás a deixar de ganhar e de transformar a vida de outras pessoas. Hoje, quando eu fecho com uma cliente de projeto individual ou com uma cliente de mentoria, e só para ficar claro aqui o que é mentoria, o que é projeto individual. Dentro da minha mentoria, nós trabalhamos o teu crescimento pessoal e profissional. Nós trabalhamos muito a parte da autoimagem, a parte de ressignificar crenças, a parte de entender realmente o que está a bloquear, ou seja, nós olhamos muito para a tua vida pessoal, qual é a tua realidade, onde é que tu queres chegar, quais são os teus sonhos, os teus projetos, ideias, e nós juntamos esse trabalho nesses dois pilares, o crescimento pessoal e o crescimento profissional. Dentro da mentoria, nós trabalhamos sempre o estado mental, o estado emocional e o estado comportamental. Por quê? Porque é na nossa mente que começa todas as crenças, todos os bloqueios que te fazem e que te impedem de caminhar. E depois, quando tu chegas na parte do comportamental, a parte mental e o teu emocional, eles têm que estar alinhados. Eles não estão, aspas, resolvidos. Por quê? Porque a cada próximo nível que tu vais dando, tu vais descobrindo e vais meio que descortinando, não sei se essa palavra existe, novas crenças. É como se tu fosses uma cebola. E cada vez que tu fosses tirando camadas e camadas, novas camadas iriam surgir, até que tu chegues de facto no cerne do que tu és, da tua essência e consigas te entender como ser humano no mundo. Então, na mentoria individual, são 3 meses comigo e nós trabalhamos esses 2 pilares. Quando nós falamos de projeto individual, é aquela pessoa que ela tem um projeto, ela tem uma ideia, ela não consegue tirar do papel, não por uma questão de medos, de bloqueios, mas simplesmente porque ela não está a conseguir estruturar sozinha o projeto. Então, é aqui que eu entro. A gente senta, vê a ideia, analisa, faz todo um diagnóstico e estrutura todo o produto para ele ser implementado. E eu, dependendo, obviamente, porque o projeto é algo que nós fazemos um orçamento, dependendo do nível de acompanhamento que a cliente quer, nós decidimos se eu vou fazer acompanhamento de outras fases de implementação daquele projeto. Então, são 2 produtos completamente diferentes. Individuais, mas diferentes. Quando uma cliente chega para mim, se eu tenho essa habilidade para ajudá-la, por que eu haveria de não fazer isso? A verdade é que muitas dessas coisas, quando nós falamos do nosso estado mental, do nosso estado emocional, de tirar projetos do papel, são coisas que não nos ensinam nas escolas. Muitas vezes tu aprendes muito a parte teórica, mas quando tu vais para o campo para aplicar aquilo, tu percebes que existem muitas coisas que tu não foste ensinado na escola como fazer. Muitas das crenças que as pessoas têm em relação ao dinheiro, muita da mentalidade de escassez que faz com que as pessoas, elas simplesmente não comecem a fazer as coisas, elas não consigam ter aquilo que elas desejam ter e ter essa mentalidade da abundância, não é ensinado na escola.
Hoje em dia, quando nós falamos de uma mentoria individual ou em grupo para ser retirado do papel, pelo menos aqui em Portugal, não sei de um lugar em que te ensinem a estruturar uma mentoria na escola. Por que eu não vou ensinar isso à pessoa? Se eu na escola já dava explicação aos meus alunos que tinham professores ali. Só que muitas vezes, e uma coisa que eu uma vez ouvi de um professor que para mim fez todo o sentido, é que ele disse-me que era muito mais fácil para os meus colegas entenderem a linguagem com que eu falava, porque eu falava a linguagem delas, não é? Dos meus colegas, deles, que era algo que muitas vezes o professor não conseguia fazer. E ele foi muito humilde de me dizer isso, porque estávamos numa situação que ele percebeu que eu tinha entendido os exercícios, metade da turma não tinha entendido os exercícios, ele me pediu para que eu fosse ao quadro e explicasse para as pessoas, enquanto ele estava sentado a assistir-me a explicar. E no final, ele até perguntou, foi clara, vocês conseguiram entender? E muitas pessoas, nossa, agora fez sentido, não sei o quê. E ele disse-me isso. Muitas vezes, tu vais conseguir explicar coisas melhores aos teus colegas simplesmente porque tu falas a linguagem deles, tu entendes a dor, o problema, exatamente onde eles estão bloqueados. Coisas que eu, como professor, que já ensino isso há tanto tempo, que para mim já é tão óbvio, não consigo ensinar. Então, eu hoje, quando pego uma cliente, eu passei, assim, por muito do que ela está a passar. É claro que eu vou entender a dor dessa mulher. Eu quando pensei em começar o podcast, eu pensei em começar o podcast em março. O podcast saiu em dezembro de 2019. Então, assim, eu tive ali muitos meses também. Gente, vou ou não vou? Tipo, começo ou não começo? Também com muito medo desse potencial, disso que ele podia se tornar. Então, o que eu quero te dizer é, não tenhas medo do teu potencial. E muitas vezes tu podes estar a pensar, mas se eu começar a falar sobre isso, se eu começar a mostrar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu sei, as pessoas podem não gostar de mim por causa disso, as pessoas podem... Entenda uma coisa, tu não estás cá para agradar a todo mundo. Tu estás cá para impressionar, nem impressionar a palavra, é abençoar a vida das pessoas que precisam, impactar e transformar a vida das pessoas que precisam. E nem todo mundo precisa daquilo que tu tens para oferecer. Não acha também que tu és o bambamá. Não. Nem todo mundo vai precisar daquilo que tu tens. Nem todo mundo vai se conectar contigo, com a tua personalidade, com a tua energia. E está tudo bem. Está tudo bem. Eu, pelo menos, só quero para mim as pessoas que Deus quer que eu as sirva, que eu seja um instrumento na vida delas. Eu só quero para mim o que é de Deus para mim. Eu só quero as pessoas que é de Deus para mim. Se não for, tá tudo bem, legal, a gente segue o baile. Só que o que eu não quero é que mais mulheres continuem paralisadas com medo do próprio potencial e que por isso elas não utilizem aquilo que elas sabem, a técnica que elas aprenderam, as habilidades que elas desenvolveram, simplesmente porque, nossa, eu não consigo. Eu estou com medo. Porque fulano ou fulana pode falar de mim. Porque vão fazer troça, porque vão... Deixa eles fazerem. Deixa essas pessoas fazerem o que elas têm que fazer. Muitas vezes faz parte também, eu acredito muito nisso, tá? Muitas vezes faz parte do teu preparo, do caminho que tu vais precisar de percorrer e dos problemas, dos obstáculos que tu vais ter que aprender a lidar, porque lá na frente pode ser que tenha algo muito maior. E essas coisinhas que hoje estão-te a paralisar são aprendizagem para quando tu chegares lá na frente e surgir essa coisa muito maior, tu teres estrutura mental e emocional para lidar com aquilo. Então, não tenhas medo do teu potencial. Não tenhas medo daquilo que tu és capaz de fazer na vida de outras pessoas. Tá, Edu, mas agora ouvindo esse podcast caiu assim a ficha e eu sei que eu tenho muito medo do meu potencial. Como é que a gente resolve isso? Primeiro ponto que eu quero que tu fixes na tua mente e que é a chave que vai mudar tudo. Como é que tu vais resolver isso? Primeiro ponto. Entender quantas oportunidades tu já não perdeste por causa desse medo que tu tens do teu potencial e por estar a tentar caber em caixinhas e em expectativas de outras pessoas para ti. Primeira coisa é isso. Entender de facto
quantas oportunidades já passaram por ti por causa disso. E segundo, melhorar a visão que tu tens sobre ti mesma. Muitas vezes tu vais ouvir inúmeras pessoas a dizer isso, e muitas vezes eu vou trazer-te isso aqui, que é sobre essa questão de seres a tua melhor versão. Ou de te tornares a tua melhor versão. De verdade, uma coisa que eu acredito é que não é só sobre tu te tornares a tua melhor versão. É sobre tu mudares a visão que tu tens sobre ti mesmo. A percepção que tu tens sobre ti mesma é o que muitas vezes te paralisa. É o que muitas vezes faz com que tu simplesmente não caminhes. Porque tu estás com uma percepção tão distorcida de quem tu és, do teu potencial, de quem tu deves ou não deves agradar, do que tu deves ou não deves fazer, de que expectativas de que pessoas tu deves suprir e sei lá, corresponder, que tu simplesmente não te permites crescer. Tu simplesmente não te permites ser a mulher que tu nasceste para ser. Então, a autoimagem, a imagem que tu tens de ti mesma é algo que tem que ser trabalhado, tem que ser melhorado. Porque se tu não melhoras essa imagem que tu tens sobre ti mesma, como é que tu queres caminhar? Como é que tu queres conseguir passar o teu conhecimento adiante? Se tu és aquela pessoa que pensa, meu Deus, e se eu começar a falar sobre aquilo, se eu começar a partilhar o meu conhecimento e eu não for tudo isso? E as pessoas não acharem que foi assim, aquilo tudo. Dane-se. Não é sobre o que as pessoas vão achar, é sobre o quanto aquilo que tu sabes vai impactar e transformar a vida de outras pessoas. E tu tens que realmente estar com essa imagem, com essa percepção de ti mesma alinhada, porque sim, vão aparecer pessoas que não vão gostar. Vão aparecer pessoas que vão olhar e vão pensar, nada de mais. Então é preciso que tu, de facto, tenhas essa consciência de que todo o teu potencial, tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que tu tens para oferecer às outras pessoas é muito útil, pode ter uma utilidade muito grande no mundo e pode ser muito útil para transformar a vida de outras pessoas. Tá, se alguém não gostar, se alguém não se conectar, tá, tudo bem. Tudo bem. Como eu já disse, nem todo mundo vai se conectar contigo, muitas vezes é pela tua personalidade, tua didática, tua forma de ensinar. Tá tudo bem. As pessoas têm formas de aprendizagem completamente diferentes. E se tu não tens essa imagem alinhada de ti mesma, não é? Muitas vezes a pessoa, ela nem sequer vai aplicar aquilo que tu vais ensinar, ela nem sequer vai empenhar e ela vai falar mal daquilo que tu ofereces e tu vais pegar nisso e vais pensar, meu Deus, que eu realmente não tenho conhecimento nenhum, que eu realmente não... E assim, vais deixar de fazer, vais desistir, Não. Por isso é que é muito importante que tu trabalhes muito essa percepção que tu tens sobre ti mesma, a percepção que tu tens sobre o mundo, a percepção que tu tens sobre as pessoas, a percepção que tu tens sobre as pessoas que tu queres ajudar, os teus potenciais clientes, os clientes que já estão contigo, se tu já tiveres um negócio. Sim. Está tudo bem se a pessoa não gostar. E tudo isso que nós falamos aqui, ela remete sempre para um ponto. O conhecimento que tu tens sobre ti mesma, o domínio que tu tens sobre a tua mente. Porque quando nós falamos de autoimagem e quando nós falamos sobre percepção, nós falamos sobre pensamentos. E é ali que está a base de tudo. É nos teus pensamentos que começa a desencadear todo o problema. Porque eu digo sempre, comportamentos são externalização. Então, quando olho para um comportamento, eu estou a olhar para a ponta do iceberg. O que está nos bastidores? O que está por trás? O que está na raiz?
Tem sempre um pensamento que foi instalado em alguma altura da tua vida que te faz ter essa visão sobre ti mesma. Eu já tive alunas a chegarem para mim e a dizer, eu sou extremamente burra. Eu sou inútil. Não, de verdade, nenhum ser humano abre a boca para dizer que é inútil do nada. Ninguém abre a boca para dizer que é extremamente burra do nada. Em algum momento, alguma situação, aconteceu alguma coisa em que alguém deixou claro para essa pessoa ou aquela pessoa sentiu que ela era burra e aquilo foi reforçado com o passar dos anos para ela chegar a uma idade adulta e se rotular, se intitular de burra, de inútil. E esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho, sem ser, sim, inúmeros movimentos e coisas que eu tenho vindo a criar, que eu já criei. O CDS, o Coragem de Ser, esse programa de mudança de mentalidade e comportamento, é sem dúvida um dos meus maiores orgulhos. Porque lá nós trabalhamos muito essa questão da autoimagem. Porque uma mulher não vai chegar para mim e se achar inútil, se achar extremamente burra e passar um ano comigo e chegar no final do ano e se achar burra. Gente, entenda uma coisa. Se tu pegares um peixe e colocares fora d'água, ele vai achar que ele é um inútil. Ponto. Se tu colocares esse peixe de volta no habitat natural dele, ele vai fazer o que ele sabe fazer de melhor. Sobreviver naquele ambiente. Então, muitas vezes tu estás num ambiente que está-te a fazer não ver sequer o teu potencial, diminuir o teu potencial, a ter medo de ser vista, de ser ouvida pelas pessoas, que está-te a fazer intitular-te como uma pessoa burra, como uma pessoa inútil, como uma pessoa que não é capaz, quando tu tens ali um diamante bruto pronto a ser lapidado. E é isso que nós fazemos dentro do CDS. Nós trabalhamos muito nessa parte da tua autoimagem, porque tu precisas ter consciência, tu precisas dessa consciência, desse reconhecimento do teu potencial e de quem tu de facto és. Então, o conhecimento sobre quem tu és e a coragem de ser essa mulher é o que vai, de facto, te libertar desse medo do teu potencial, vai te libertar dessa prisão que tu estás de querer encaixar nas expectativas das outras pessoas e vai te permitir não só aceitar o teu potencial, demonstrar esse potencial para outras pessoas, quanto também brilhar e deixar de facto a tua luz transparecer para as outras pessoas. Então eu espero que esse podcast tenha te ajudado a entender de facto se tu estás com medo do teu potencial, se estás com medo do que as pessoas vão dizer ou se tu simplesmente não sabes por onde começar. Então eu quero que tu pares, que tu analises e que tu revejas, repenses, faças essa autoinvestigação a ti mesmo. E se o teu problema for medo do teu potencial, medo do que é que tu podes transformar, eu te convido a estares connosco dentro do CDS, que é para nós trabalharmos essa autoimagem, essa visão que tu tens sobre ti mesma, essa percepção que tens sobre ti mesma, que tem tudo a ver com os teus pensamentos, que eles são a base, que eles são a ponte, que eles são aquilo que gatilha muito dos teus comportamentos. Meu amor, se tu gostaste desse episódio, já sabes, partilha com outras pessoas, faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Envia esse podcast para uma amiga, envia esse episódio e diz, amiga, ouvi esse episódio e lembrei-me de ti. Ouve e agradece-me depois. E deixa aqui o teu comentário, diz-me o que é que tu achaste, se gostaste desse episódio, se tu não gostaste, se fez sentido, se não fez sentido, se tu concordas, se tu te reviste em alguma coisa, se eu fui clara o suficiente. Eu quero saber, eu quero que a gente converse, eu quero que a gente tenha essa troca e dá 5 estrelas ao episódio na plataforma onde tu ouves o episódio se tu
só ouves o episódio e não desassistes, deixa 5 estrelas, que é para fazer com que esse podcast alcance mais pessoas, eles cheguem mais pessoas e que cada vez mais essa constelação de estrelas, ela cresça cada vez mais e esse exército de mulheres corajosas e prontas para tirar os seus sonhos do papel, para não colocar limites nos seus sonhos, para viver a vida que de facto faz sentido para elas, cresça cada vez mais. E se tu ainda não me segues no Instagram, o que é que tu estás a fazer? O que é que tu estás a fazer? Então segue-me lá, é @Edulany Cardoso, EDULANY Cardoso. Por lá a gente tem uma relação muito mais próxima, muito mais íntima. Aqui nós temos conversas profundas. Lá nós temos uma relação mais próxima, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link para a lista de espera do CDS, caso não estejamos com a vaga aberta no momento em que tu estás a ver esse episódio, que tu estás a assistir ou a ouvir esse episódio, já te inscreve e vem fazer parte desse programa, que nós lá trabalhamos muito a mudança de mentalidade e comportamento. Meu amor, um beijo grande e até o próximo episódio.